Bom, vocês viram que na outra parte eu tinha trazido, né, esse conceito de ângulos para a ideia do círculo. Agora aqui eu já coloquei a classificação, tá? São os nomes que nós vamos dar. Classificação, tá? É como a gente caracteriza esse ângulo, não vai ser a medida certinha de muitos deles, mas vai ser que nome ele recebe de acordo com uma característica. E quando a gente pensa nessa classificação, é muito importante a gente começar pelo ângulo reto, tá? Ó, o ângulo reto, tá? Que ele faz isso aqui, ele é 1/4 da minha circunferência, ó, 1/4 da minha circunferência. E ele serve de base, principalmente, para a gente entender o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Por quê? O ângulo agudo é menor que 90 graus, tá? Quando a gente fala menor que 90 graus, pode ser 20 graus, 30 graus, 40 graus, 85 graus. Se é menor que 90, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Agora, quando eu tenho um ângulo maior, ó, 90 graus estava aqui, maior que 90 graus e menor que 180, eu tenho um ângulo que a gente chama de ângulo obtuso, tá? É um ângulo, por exemplo, de 120 graus, de 140 graus, 150 graus. Então, existem vários ângulos que são denominados de ângulo obtuso. Nós temos também o ângulo nulo, né? Quando uma reta está sobre a outra, não tem uma abertura, mas eu vou dizer que é um ângulo de 0 graus. Eu tenho também o ângulo de meia volta, tá? Que se eu vier aqui, ó, e traçar para vocês, dividindo aqui, eu vou ver que o ângulo de meia volta, ele é a somatória de dois ângulos retos. 90 mais 90, 180. Nós chamamos esse ângulo de ângulo raso, tá? Aí nós temos o ângulo côncavo, tá? Esse aparece menos, principalmente agora no 6º ano. Mas a gente já tem que começar a saber que ele existe. É um ângulo maior que 180 graus e menor que 360 graus. Às vezes, em alguns livros, aparece também que ele é um ângulo reflexo, tá? Mas o nome mais comum da gente escutar é côncavo. E aí, né, depois que eu já fiz todos os ângulos, ó, nulo, agudo, reto, obtuso, côncavo, raso, eu chego numa volta completa, né, que é o ângulo de 360 graus, que eu realmente vou falar um ângulo de uma volta, ou direto 360 graus. Essa classificação é muito importante porque a gente vai aprender a construir o ângulo. E se eu consigo imaginar como fica o meu ângulo na minha cabecinha de acordo com a classificação, isso facilita bastante na hora de utilizar o instrumento de medida. Porque a gente vai ver que o transferidor ele tem duas medidas que às vezes confundem a gente um pouquinho. Então, se eu antes de eu começar a desenhar, eu falo assim, puxa, esse ângulo vai ser agudo, eu já sei que ele vai ser uma abertura menor que 90 graus. Então, eu consigo perceber com mais facilidade se eu estou no caminho certo ou no caminho errado, tá bom?